Oiê, tudo bem por aí? Gente, sumi, né? Eu sumi, mas eu voltei. Aconteceu tanta coisa, eu nem sei por onde explicar e também nem sei se cabe alguma explicação. Foi só a vida acontecendo. Alguns conteúdos eu até cheguei a gravar, mas eu acabei perdendo, meu celular travou e, enfim, acabei perdendo os vídeos. Mas o importante é o que importa e estamos aqui novamente. Eu vou fazer as minhas unhas que estão horríveis, porque eu não tava usando assim. Hoje eu fiz faxina e daí, enfim, acabou saindo tudo de vez. Daí eu vou aproveitar pra fazer. E eu tô assim, descabelada no vídeo por uma razão. Eu vou numa festa. A Jana tá vindo, a Duda também daqui a pouco já sobe. E nós vamos numa festa, nós três. Vai ser a primeira vez que a gente vai numa festa juntas. Veremos como que vai ser, né? Porque eu sou uma senhora, vocês já sabem disso, né? Eu tô aqui com a minha caixinha de... meu pote de esmaltes. Peguei uma acetona e eu vou tirar esse esmalte e fazer a minha unha com vocês. E eu quero aproveitar pra conversar a respeito de algumas coisas. Principalmente sobre se perder na personagem. Eu me perdi na personagem. Fui lá pegar o algodão e vamos começar. Algumas pessoas pediram pra eu falar a respeito do minimalismo, do porquê eu resolvi reduzir as coisas, como foi que eu entrei nessa onda de garimpar, comprar coisas de segunda mão, e também pediram pra falar a respeito do meu trabalho, com o que eu trabalho hoje. E daí eu entrei numa crise existencial básica, assim, refletindo a respeito de como eu cheguei no ponto em que eu estou. E daí eu cheguei à conclusão de que na minha história, eu me perdi inúmeras vezes na personagem. Só uma introdução. Personalidade vem do termo persona, que do latim é máscara, um personagem de teatro, numa tradução mais livre. E na verdade é justamente isso. Vocês já pararam pra pensar que dependendo do ambiente que a gente tá, a gente muda algumas coisas em relação a nós? Por exemplo, no ambiente de trabalho, eu sou mais fechada, eu sou uma pessoa que não faz amizade no ambiente de trabalho. É uma coisa minha. Mas no dia a dia, eu sou uma pessoa que faz amizade fácil. Eu não sou o tipo de pessoa que tem vergonha de conversar e apresentar as coisas no trabalho, por exemplo. Mas na faculdade, eu tenho um pouco de vergonha. Dá pra entender? Cada situação molda a nossa personalidade de uma forma e a nossa personalidade vai crescendo junto com a gente. Então, conforme a gente vai amadurecendo, a nossa personalidade vai amadurecendo também. Vocês já pararam pra pensar a respeito de alguma coisa que vocês gostavam muito e com o tempo vocês deixaram de gostar? Ou de alguma coisa que vocês não gostavam de jeito nenhum e conforme o tempo foi passando, vocês foram vivendo outras coisas, vocês acabaram passando a gostar desse tipo de situação? Então, eu comecei me perdendo na personagem desde criança. Eu acho que me espelhava muito no meu irmão, porque eu achava muito livre. A minha criação foi uma criação no sentido de ele por ser menino tem mais liberdade, ela por ser menina tem mais restrições. Ele por ser menino não precisa arrumar a cama, não precisa limpar a casa, ela por ser menina tem que ajudar em casa. E daí eu achava meu irmão assim muito livre. Não que ele usufruísse muito da liberdade dele, mas de modo geral, eu achava que ele era muito mais livre do que eu. E daí eu comecei a me perder na personagem nesse sentido. Tipo assim, eu batia muito de frente com a minha mãe porque eu não queria aceitar as coisas como elas eram naquele momento, naquela situação. Por um lado, foi bom. Hoje em dia, eu nem sei falar, não vou nem entrar no mérito de falar com o meu relacionamento com a minha mãe. Mas depois que a gente amadureceu e a gente conversou a respeito, né, ficou bem claro que o entendimento dela veio de uma criação antiga e a gente tem que levar isso em consideração também, né, os nossos pais foram criados de outra forma, e, enfim, mas o ponto que eu queria chegar então tá, eu me espelhava no meu irmão, então a primeira personagem que eu me perdi
foi em relação a isso. A segunda personagem que eu me perdi foi em relação a querer ser modelo. Não era uma ambição minha, eu não lembro, assim, de eu ter crescido com esse anseio, mas quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos, eu sempre fui muito alta. Então, quando eu tinha uns 12 anos, eu já tinha 1,67, 1,68 mais ou menos. Eu já era bem alta, assim, eu acho que eu parei de crescer com uns 13, 14 anos. E a minha mãe ansiava por isso, sabe? Acho que as pessoas falavam que eu tinha perfil, não sei, e ela projetou esse sonho em mim. E, enfim, eu fazia escolinha de modelo, eu viajava pra passar por casting, coisas, só que isso me gerava muito sofrimento. E daí, pra mim, a gota d'água foi assim, uma vez que eu fui num casting em São Paulo, e a agência falou que tinham gostado de mim, mas eles pediram pra eu corrigir o desnível do meu sorriso, né? Porque meu sorriso é meio tortinho assim. E eles pediram pra eu emagrecer 5 quilos. E daí, tipo assim, gente, eu já era muito magra naquela época, muito magra. Bom, se a gente tá falando, sei lá, do final dos anos 90, não, início dos anos 2000. Então a gente tava ali no auge da obsessão pela magreza. Só que na época não era o que eu queria pra mim. E daí eu lembro que eu voltei assim, e eu liguei na cama da minha mãe e eu chorava desesperadamente porque eu não queria emagrecer mais. Tipo assim, eu tava esgotada, pra mim eu já tava no meu limite, porque teve um preparo pra essa viagem, pra esse casting, enfim. E eu tava no meu limite, assim, eu não queria aquilo. E daí também em relação à escola, né, eu não sabia o que queria fazer, não era a melhor aluna da turma. Eu já comentei com vocês a respeito do TDAH, né? E assim, naquela época ninguém falava disso. E eu era uma aluna que sabia as coisas, tipo assim, eu sempre tive muita facilidade de aprender, mas obviamente eu aprendia o que me interessava. O que não me interessava, eu tipo assim, tava em Nárnia, eu tava viajando, minha mente tava em outro lugar. Se eu estivesse ali, a minha mente tava em outro lugar. Tanto é que em relação ao ensino médio, gente, eu lembro de pouquíssimas coisas, assim, pouquíssimas aulas. E, na verdade, eu só lembro, assim, do que realmente foi interessante. O resto, óbvio que a gente vai apagando as coisas da memória, sabe? Mas, em termos de conteúdo de ensino médio, gente, ai, sumiu tudo da minha mente. Mas, assim, porque eu não prestava atenção, não me interessava. E daí, eu estudava na véspera da prova. E eu levei isso pra faculdade de Direito também. Eu já comentei com vocês que eu tinha um amigo que, tipo, 10 minutos antes da prova perguntava, né? Falava, Felipe, o que vai cair na prova? E ele falava, vai cair isso. E era, tipo, assim que eu fazia as provas. E eu ia bem nas provas. Mas também, assim, fiz a prova e esqueci tudo. Era muito difícil ter interesse pelas coisas. E eu sempre fui me deixando levar em relação ao ambiente em que eu estava. Então, o ambiente sempre exigiu de mim uma personagem diferente. Na época que eu trabalhei na escola, eu queria fazer faculdade de artes para poder dar aula na escola. Gente, eu tenho zero perfil para lidar com criança. E na época eu achava que era um bom caminho. Sorte que eu tive assim alguns amigos que falaram, Evelyn, ó, eles perceberam, sabe? Você tá emocionada, talvez você não tenha um perfil, talvez não seja esse o caminho. Espera um pouco, pondera. E, tipo assim, foi a melhor coisa que eu fiz, sabe, de observação da faculdade de psicologia. Eu entendo que eu não tinha aptidão absolutamente nenhuma para lidar com crianças. Mas como eu trabalhava na escola, pra mim parecia ser o certo. Como eu te contei pra vocês, né, eu fiz estágio no fórum, então eu achava que o certo era fazer faculdade de Direito. A minha mãe falou pra mim que era uma excelente opção, porque abria um leque de possibilidades. Era o sonho dela, então eu fui, tipo assim, eu fui deixando as pessoas fazerem as minhas escolhas, sabe? Eu acho que isso vem muito também do ponto de querer agradar as pessoas. E chega um momento que não dá, né? Eu vou só dar mais uma resumida em 2 outros tópicos de personagem, assim, e prometo que eu vou entrar no assunto principal, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas contando todos os personagens que eu já fui nessa vida, né? Eu lembro de um personagem que eu fui, que foi o de namorada. Meu primeiro namorado, ele era muito ciumento, e eu namorei com ele por 5 anos. Foi nessa época da escolinha de modelo, eu comecei a namorar cedo, enfim. Ele era muito ciumento. E daí, o meu segundo namoro nem tanto, porque foi um namoro bem rápido. E daí, quando eu cheguei no meu terceiro namorado, que foi realmente, assim, um namoro
Não vou falar duradouro porque a gente terminou e voltou muitas vezes na vida, mas assim, acho que se somar todos os períodos que eu estive com ele na minha vida, acho que foi a pessoa que eu estive por mais tempo. Eu era insuportável porque eu era o reflexo do meu primeiro namorado. No primeiro relacionamento, eu achava que era normal ele ser ciumento porque eu cresci. E sim, o meu pai era muito ciumento com a minha mãe. E a minha mãe, de certa forma, com o meu pai também. Então, eu achava que isso era normal. Eu fui moldada dessa forma. E daí, quando eu cheguei nesse terceiro relacionamento, em que ele era livre, me dava liberdade e eu não sabia usar, gente, eu quase surtei. Não batia com a minha personagem, porque... Como assim ele é livre? Como assim ele tá me dando liberdade? Mas amor não é querer a pessoa pra si e cuidar da pessoa e controlar a pessoa. E daí isso me trouxe muitos conflitos. Nessa época eu já fazia terapia, já tinha alguns problemas e... Enfim, já tinha algum sofrimento mental e já fazia terapia. E daí eu sempre levava muito pra essa tecla, sabe? Eu falei assim, como assim? Parece que ele não gosta de mim ou ele não gosta de mim o suficiente. Por quê? Né? O que eu tô fazendo de errado? E daí, assim, com o tempo eu fui amadurecendo, né? E nesse ponto foi muito relevante pra mim, depois que a gente terminou, assim, que a gente ficou um bom tempo sem se falar. Acho que a gente ficou uns 4 a 5 anos sem se ver, sem conversar. E nesse meio tempo eu tive ótimas experiências em relação a relacionamentos, porque eu aprendi muito com o jeito dele de se relacionar. Quando eu finalmente entendi que ele realmente gostava de mim e que não tinha nada demais ele me dar liberdade e ele ter liberdade, que na verdade o relacionamento deveria ser isso, né? Deveria ser cumplicidade, parceria e não controle. Nossa, me ajudou muito, me fez amadurecer muito. Eu sempre falo, assim, pra todo mundo que ele foi o namorado que mais me ensinou, assim... Me ajudou a me descobrir enquanto mulher e também enquanto pessoa, enquanto ser, tipo, o que eu sou. Enfim, mas aí depois veio a pandemia. E na pandemia, gente, virou um fuzuê na minha cabeça. Eu estava extremamente perdida. E em algum momento eu achei que era hora de eu arrumar um relacionamento, assim, preciso arrumar um namorado e casar porque eu não quero terminar sozinha. Acho que foi bem essa, assim, a sensação que eu tinha. Eu fiquei muito tempo sozinha, né? Sozinha, literalmente sozinha em casa, na época da pandemia, tipo, meses. Eu lembro que eu fui desligada do serviço e essa pandemia não acabava nunca. E eu fiquei, assim, trancada dentro de casa por um bom tempo. E eu senti essa necessidade de ter alguém e fiz escolhas ruins, né? Eu acho que eu deixei de lado algumas coisas que eu já tinha decidido dentro de mim. E eu meio que passei um pano, assim, eu vou deixar isso aqui de lado porque eu esteja indo pro caminho errado. Talvez eu não tenha um meio termo. Uma hora eu era ciumenta e controladora e na outra hora eu era liberal demais. E daí eu acabei entrando num relacionamento péssimo, gente, péssimo. Regado a manipulação, controle, abuso psicológico. Enfim, não vou nem entrar muito no mérito, assim, porque minha cidade é pequena, né? Mas, qualquer hora eu conto pra vocês o assunto, assim, sem dar nome aos bois. Mas, enfim, aí eu entrei num relacionamento que de fora, quem olhava, falava, nossa, como ela tá feliz, agora finalmente ela encontrou alguém e, né, vai dar certo. Gente, eu achava que eu ia casar com ele. Não era, tipo assim, só quem tava de fora que achava. Eu também achava. Por quê? Porque eu passava o pano pra muita coisa que ele fazia. Tipo assim, muita coisa. E daí eu lembro que a gente terminou uma vez, a gente ficou longe, sei lá, uns 2 meses, talvez 3, não sei. E a gente acabou voltando com a falsa promessa de eu mudei, tudo vai ser diferente. E, gente... Eu sabia que não ia ser, mas eu queria acreditar. E eu acho que o grande ponto é isso. A gente se perde na personagem, mas não significa que a gente é falso, que a gente tá manipulando, que a gente tá forçando uma situação. A gente vive aquilo, realmente a gente quer aquilo naquele momento. Hoje eu olho pra trás e falo assim, misericórdia, tipo assim, como eu tive coragem. Mas na época, eu realmente queria. Era aquilo que eu queria naquela época, eu queria ele pra mim. E daí, gente...
foi muito pior depois que a gente voltou. Eu ainda fiquei com ele por mais um ano. A gente ficou noivo. E, gente, sinceramente, olha, não gosto nem de falar o ponto que precisou chegar pra gente terminar, sabe? E daí quando terminou, de novo, tipo assim, eu já passei por isso antes, comendo cabelo. Eu já passei por isso antes, eu já sei como é, eu já sei como eu sou, por que eu tô me sujeitando? E daí eu simplesmente, a gente já morava juntos na época, eu juntei as coisas e fui embora, sabe? E eu não olhei pra trás. Tipo assim, ele ainda tentou reatar, fez cena. Ah, vocês sabem como é que é, né? Homem manipulador é... Homem não, qualquer pessoa manipuladora é complicado, né? Mas eu fiquei firme ali, eu me decidi e não olhei pra trás, não quis voltar mais. E daí, isso me blindou de muitas formas no relacionamento seguinte. Eu acabei me envolvendo rapidamente com outra pessoa. E eu sempre fui muito assim de... Se eu gosto da pessoa, a pessoa me faz bem. Gente, eu nunca escondi que eu estava com alguém. Eu nunca fui assim, a pessoa que fica na surdina, que se esconde da sociedade. Não. Tipo assim, eu terminei um relacionamento e comecei outro. E daí era um relacionamento assim, não era bem um namoro. Pra mim não era um namoro porque eu sabia que não teria futuro. Mas eu não sei se pra ele tava tão claro assim. E daí a gente meio que começou a entrar em conflito. Só que o ponto que eu quero chegar é... Ele também era ciumento, manipulador. E o pior de tudo era que ele acabava misturando medicação tarja preta com bebida. E daí ele tinha uns surtos muito loucos de ciúmes mesmo, sabe? De me falar umas coisas absurdas. E depois, tipo assim, voltava como se nada tivesse acontecido, tipo assim... E na real, ele só me fisgou no começo porque ele era muito, assim, livre. E era aquilo que eu precisava naquele momento, né? Depois de estar numa prisão, eu não queria nada que me prendesse. E ele era muito livre. Só que daí ele começou a meio que querer me podar aos poucos, sabe? Com ciúmes bestas. Gente... Não que eu seja a pessoa mais hétero do mundo, né? Mas amigo é amigo, tipo, não... Sabe? E se eu tô com a pessoa, eu tô com a pessoa, eu não tô com outras pessoas. E daí as coisas começaram a se confundir. E eu entendi que não fazia sentido pra mim. Tipo assim, não faz sentido pra mim. Misericórdia. Qual que é o assunto? Que eu já falei pra eles que eu ia lá abrir o portão que você tinha chegado. O assunto é, eu tô falando sobre personagem. Do quanto a gente se perde na personagem. Nossa, eu acho que eu sei falar sobre esse assunto. E daí, eu fiz uma introdução pro pessoal a respeito de relacionamento. Que o meu primeiro relacionamento, eu tinha um namorado que era extremamente ciumento. E que como eu cresci, na minha casa era normal isso, porque o meu pai também era ciumento, eu achava que ali era normal. Entendi. E quando eu cheguei no outro relacionamento seguinte, eu era ciumenta, porque eu achava que isso era normal e o outro era muito de boa. Entendi. E isso me afetava, porque eu achava que tinha alguma coisa errada. Entendi. Tá. Aí eu fiz a introdução do relacionamento hiper, super, mega abusivo, que já contei pra vocês, você sabe do enredo. E eu tô no relacionamento seguinte, que foi com o meu vizinho, lembra? Sem nomes. Não vou dar nome, eu vou falar como que era aquele negócio da carta. Falsa. Ele escreveu uma carta, gente. Ai, só por Deus. Enfim. E daí eu tô introduzindo o assunto, mas o ponto que eu quero chegar aqui. Como eu já tinha sofrido muito, eu já tinha listado os meus itens lá que até você falou no seu último vídeo, do que eu espero, do que eu tolero, do que eu não admito em um relacionamento, eu tava muito assim, não é pra mim. Tipo assim, pra mim tá legal até aqui, daqui pra lá eu não vou seguir. E daí um dia ele testou minha paciência e daí eu falei, querido, eu sou o que pra você, além de bonita? Eu nasci bonita. Ai, não é esse? Não é esse? Não. Claro que é. Não. Não é do
vizinho esse? Não, o que falava que eu era bonita? Não, era outro. Que droga. Vários namorados, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito de contar quantos foram. Mas o ponto principal é que quando eu terminei com esse menino, foi daqui que eu ia pra Europa. Acho que a gente não se conhecia ainda, né, Duda? Não, acho que a gente se conheceu quando eu voltei, né? Aí ele tava morrendo de ciúmes porque eu ia dormir com o Alessandro. Nossa. Não posso falar isso no meu vídeo, no seu vídeo. Gente, sinceramente, eu sei separar muito bem as coisas, sabe? Tipo assim, eu tava falando pra eles que eu não sou a pessoa mais hétero do mundo. Mas amigo é amigo, não tem se é homem, se é mulher, se é gay, se não é gay. Eu acho que respeito é a base de tudo, né? Exatamente. Se você... A Duda é a voz do além, tá? Mas ela tá Mas aqui. eu tô aqui. É. Mas tô bonita e tô bonita. Como sempre, linda e gorda. Eu acho que respeito é assim, você falou, tá, a gente é amigo, então é ali onde a gente vai ficar. Né? Não dá pra ultrapassar a barreira, né? Exatamente. Até porque pra mim a amizade acaba. Acaba. Principalmente se for Machuca, ruim. né? Se for bom, dá pra ter uma amizade colorida, né? Dá pra ter. às vezes funciona. Mas eu acho que Mas eu não... acho que depois que isso acaba, tipo, depois, mesmo... Ah, dá pra ficar um tempo lá com a amizade colorida. Não tem problema, vai ser legal. Mas aí a hora que não tem mais, vai dar um acaba a gelo. amizade. Exatamente. A hora que acaba a parte colorida do negócio, acaba a amizade. Fica preto também. e branco o rolê. É, tipo, a gente se afasta. E isso... O que é isso? Ah, é um energético de maçã verde. Não, obrigada. Não, vou passar. A Duda já tá no energético, gente. nem começou o rolê ainda. Eu era muito apaixonada por um amigo meu. Ah, eu acho que todo mundo teve essa fase, né? Eu acho que sim. Canceriano, ele também era canceriano, foi uma desgraceira. E daí a gente era muito amigo mesmo. Sim, mas não, corta. Esse eu posso falar. Ele não tá aí no YouTube, tá tudo certo. Vou me stalkear agora até descobrir quem é. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que eu era muito apaixonada nele. Muito mesmo. E fazer planos. O menino nem sonhava, gente. Só que aí já começou errado, por quê? Porque já tinha algo errado na amizade. Porque a amizade, a gente tem que ter liberdade de falar exatamente tudo sem filtro. Se eu tava com sentimento por ele e eu não compartilhava isso, já tinha algo de errado com a amizade. Aí no fim, acabou que ele ficou solteiro uma época, tipo assim, sei lá quanto tempo depois. Eu fui pra cidade onde ele tava morando, a gente ficou e foi horrível. Que bosta, hein? Olha o plot twist aí. Mas não é que foi ruim no sentido de ai, a situação foi ruim, o jeito foi... Não era isso. É porque eu tinha idealizado tanto, sonhado tanto com esse menino, que ia ter uma história de amor com mais ele. Um ponto, quanto mais expectativas, mais a frustração vem, né? Exatamente. E daí eu tinha criado a personagem perfeita da pessoa que se apaixona pelo melhor amigo. E felizes para sempre. Então, mais uma vez, eu me perdi na personagem. Ah, por isso que a gente tá falando, entendi agora. Você entendeu? E eu o tempo todo assim. Mas enfim, voltando ao meu vizinho. Tá, não deu pra mim, terminei. Gente, eu não sofri nem isso aqui. Claro, ela já tinha me conhecido. A vida dela já tava sendo, não colorida, mas ela já tava sendo um pouquinho mais... Interessante, né? Tava sendo... Ela sofria pelas minhas coisas. Isso é um bom ponto, isso é um bom ponto. Ela ficou tão entretida com as minhas histórias que ela deixou a vida dela de lado. Ela só essa menina precisa de ajuda. Gente, eu não sei explicar, eu só sei que tudo isso, nessa época, acho que quando eu entrei no mestrado, já foi a época que eu comecei a parar de comprar. Porque a minha terceira skin namorando era a namorada de rico, que queria se vestir com uma roupa diferente em cada vez que saía. E daí eu cheguei numa época, gente, que eu era estagiária, eu ganhava, sei lá, R$700 por mês. E eu gastava tudo com roupa, sapato e marmita, era só isso que eu fazia da minha vida. Eu não tinha um dinheiro guardado pra comprar nada, eu não conseguia trocar a minha bis sem ajuda da minha mãe, porque eu não... Você me vê assim, Duda? Uma pessoa... Não. Quanto tempo faz isso? 10 anos atrás? Uns 10 anos. Ah, então tá bom, tudo bem. Tá 10 anos, tá ok. Eu acho que... Enfim, depois que a gente terminou, que a gente ficou bastante tempo terminado, e eu consegui viver, assim, sozinha, me encontrar enquanto pessoa, apartada de relacionamentos, porque cada relacionamento me
transformava em alguma coisa. E querendo ou não, os relacionamentos moldam a gente, independente se é relacionamento amoroso ou de amizade. Sim. Por exemplo, a Duda não é mais essa pessoa endividada, porque se ela se endividar, eu dou uma surra nela. E eu também não sou a pessoa mais emocionada. Mas isso não tem nada a ver com a Eve. Mas, mano, eu tava pensando nisso agora, nesse momento. Como realmente muda mesmo, né? Tipo, a gente vive... Onde a gente tá é aquela história. O meio que a gente vive transforma total a gente. Você sabe que personalidade vem de persona, que vem de máscara ou personagem, né? Então, isso explica... Você não tá parecendo, eu acho. Espero que não, porque minha cara tá de boba. Mas isso explica exatamente o que a gente passa, porque em cada ambiente a gente tem uma personalidade diferente. No trabalho, às vezes, a gente é mais sério, com os amigos a gente é mais extrovertido. Às vezes, se a gente tem um conflito familiar, a gente é de um jeito dentro de casa e de outro jeito fora de casa. Faz muito sentido. Então, é exatamente isso. Nós somos personagens, mas o principal ponto, que eu não vou terminar de fazer minha unha, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, nem deu tempo de eu terminar de tirar de tanto que eu falei. Nossa, a Eve fala muito. Mas o principal ponto é, quando eu realmente comecei a me encontrar enquanto pessoa apartada de relacionamentos no geral, óbvio que eu também tinha amigos naquela época, mas eram os amigos de sempre, o Fer, o Shigeu, o pessoal que eu já conhecia, minha prima, que eu tava sempre com ela. E daí, tipo assim, pessoas que meio que cresceram comigo, então não tinham muito mais o que modificar na minha personalidade. E o pessoal que ia e vinha, assim, da faculdade, né? Pessoal que eu conhecia no dia a dia e tal, mas que não me afetava. Nessa época eu comecei a me descobrir enquanto pessoa. E daí eu comecei a, tipo, a impor limites, a saber o que eu gostava, a ser dona de mim, ser dona do meu corpo. Eu falo que foi a época, assim, que eu me sentia mais maravilhosa da vida. E não era uma época, assim, que eu estava mais bonita fisicamente, mas a minha autoestima, gente, vocês não têm noção, tava lá nos Alpes do universo, tava lá em cima. Mas por quê? Porque eu era muito dona de mim. Eu era muito controlada no sentido de... eu quero comprar isso, nada além disso. Eu ia provava, se não era exatamente o que eu tinha idealizado, eu não quero. Porque eu lembro que na época que eu era dublê rica, era muito assim, eu ia na loja, provava 50 coisas, não gostei de nada, mas eu vou ter que levar alguma coisa. Pelo menos alguma coisa eu levo. Porque eu não vou sair daqui sem levar nada, coitada da vendedora. Enfim, e daí eu comecei a reduzir muito a quantidade de coisas, meu estilo mudou completamente. Acho que foi nessa época que eu comecei, assim, a focar mais em coisa vintage, roupa mais larguinha, branco. É bem assim, o que é hoje. Nossa. Branco, azul, verde, laranja, acabou. E eu terracota. Maricota. E terracota. É o que é hoje, sabe? E daí eu acho que com o tempo... Você assim, usava coisa diferente que isso? Você usava preto? Usava preto. Meu Deus! Usava camiseta de rock, com aquelas amarrações aqui do lado. Gente, eu tinha que conhecer Deb nessa época. Era outra personalidade. Que legal, que legal. Era outra personalidade. E daí... Só que eu era, tipo assim, emocionalmente instável, eu era mais suscetível a indagar, tipo assim, a pessoa plantava muita coisa na minha mente. E daí quando eu comecei a me moldar, antes eu era muito preocupada com a imagem, o que as pessoas vão pensar de mim, então eu tenho que usar a roupa que tá todo mundo usando. Porque, gente, hoje eu tenho um gosto bem peculiar. Aí todo mundo fala assim, você é tão bonita, podia ser mais feminina, usar mais vestido e parar de usar as jardineiras. Gente, minha cara de preocupada de quem tá ligando da minha jardineira. Eu acho que um ponto principal... Tipo, será que tá gravando? Misericórdia. Tá sim, pode continuar falando. Eu acho que um ponto muito importante também de falar é esse negócio de, tipo assim, o que a sociedade pensa. Porque aquela fulana lá, que a gente não sei se podemos falar no vídeo... Acho melhor não. Mas é aquela fulana lá que a gente sabe, né? Ela vive muito disso, das aparências... De tipo assim, eu sou superior, eu faço isso porque tá todo mundo fazendo... Eu sou desapegada. Exatamente. E na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Mas é a personagem que ela criou, exatamente. É esse ponto que eu ia falar. É o que eu falo, eu conheço ela há muito tempo. E ela não era desse jeito. Tudo bem, que é o que eu falo, a gente vai moldando o que a gente é, o que a gente não é. Mas ela é muito... Eu vejo agora que, tipo assim, parece que ela é uma pessoa totalmente... como que eu posso dizer? Qual que é a palavra que eu posso usar?
Tipo assim, nesse... Ela se perdeu na personagem. Não, mas tipo assim, nesse lugar ela é desse jeito. Aí no outro ela é totalmente diferente e ela quer mostrar pras pessoas. Eu acho que isso chama falsidade. É isso que eu ia falar. Eu acho que isso chama falsidade. Eu queria falar essa palavra. Porque o dela é um ponto além, assim, não é se perder na personagem, ela realmente é falsa. Porque em cada pessoa ela é de um jeito. Exatamente. E agora, tipo assim, ela quebrou o pau com você. Daqui a pouco, se ela estiver na frente de outra pessoa, ela vai te tratar como se você fosse o amor da vida dela. Exatamente. Então, aquela ali é falsa. Foda. Ela não... Eu acho que aí a gente entra em outro parâmetro, que não é a pessoa que se perdeu no personagem, é a pessoa que não tem personagem. Pode ser também. Pode ser. Gente, juro pra vocês, é questão de 2 minutos. Se ela tá aqui comigo e com a Duda, ela é uma pessoa. Se chega uma terceira pessoa na roda, uma quarta pessoa, no caso, na roda, ela vira outra pessoa. Exatamente. Então... Enfim... Eu vou fechar esse vídeo por aqui, eu acho, porque eu falei um monte. Imagina se esse povo ver tudo esse vídeo, meu Deus do céu. Gente, ficou sem pé nem cabeça, mas acho que dá pra vocês entenderem bem o quanto a minha mente é bagunçada. A gente sabe. E todo o caminho que me fez chegar até aqui. Se hoje eu sou muito segura em questão a dinheiro, de guardar o máximo que eu posso, de comprar roupa de segunda mão, de planejar as coisas, tipo, cada centavo, de usar as roupas que eu realmente quero usar, é porque, tipo assim, tudo que eu passei até hoje me mudou pra chegar até aqui. E uma questão que eu não respondi, que eu falei no começo do vídeo e não voltei no assunto, com o que eu trabalho hoje? Gente, eu trabalho na parte administrativa, eu trabalho com processo financeiro de financiamento agrícola. Não tem nada a ver com o que eu falo aqui no YouTube. Nada. Não tem nada a ver com a minha faculdade de psicologia. Absolutamente nada. Mas é a vida. CLT, né? Não dá pra fazer muita escolha. Então, vamos seguir o baile. Eu quero voltar a trazer outros vídeos pra vocês. Quero fazer um vídeo como o da Duda, falando a respeito dessa ferramenta, né, para relacionamento, para filtrar relacionamento, que é listar o que a gente espera, o que a gente tolera, o que a gente não admite nos relacionamentos. Mas vai ficar para um próximo vídeo, porque senão esse vai ficar com 50 milhões de horas. Eu vou me arrumar, acho que a Jana deve estar chegando também. E se der, eu vou gravar um take depois, na hora que a Jana chegar, só pra mostrar a gente arrumadinha, tá bom? Até mais!